alguns casos... Se você não tiver destino para ser sacerdotisa, geralmente não dá. Por exemplo, né? Vou citar um exemplo eu, tá? Não é porque eu tô sendo metida, não. É só para explicar. Eu já era sacerdotisa já em Candomblé. Mas, assim, antes de eu ser sacerdotisa em Candomblé, eu já frequentava Ifá, né? Eu cuidei da minha saúde de Ifá há mais de 20 anos. Então, hoje, se eu tô viva, lá atrás eu agradeço a Ifá, né? Eu tive um problema, eu tive um choque energético. Eu fui feita criança para um vodum chamado Euá, lá no norte, numa tradição que quase não existe mais, chamada de Jeje Daomé. E aí eu vim para Goiás com 19 anos. Aí chegou aqui, eu não me identifiquei muito com o Candomblé para dar seguimento. E lá, minha avó já tinha morrido, minha avó que era desse terreiro, eu vim pra cá, então fiquei meio perdida. E aí comecei a frequentar a Umbanda, fiquei 15 anos na Umbanda, fiz minhas iniciações na Umbanda, na época era 7 deitados, uma deitada por ano, mas ficou 15, né? Aí o povo estava perguntando, você não vai abrir terreiro não? Beleza. Mas o que acontece? Lá dentro da Umbanda, eu virei no vodum, eu recebi o vodum, e aí a minha mãe chamou e falou... Mas, olé, aqui a gente não cuida de orixá não, porque pra ela tudo era orixá, né? Você vai ter que voltar pro Candomblé. Falei, de jeito nenhum, né, e tal. Fiquei enrolando lá e tal. Aí voltei pro Candomblé, beleza. E aí quando foi no Candomblé, eles não aceitaram a minha primeira iniciação. E aí eu falei, então não vou mexer com isso não, né? Passou um tempo, eu já tava com 30 anos, minha filha teve um acidente. E aí ela ficou desacordada, ela bateu a cabeça, deu edema cerebral, aquelas questões. E eu, no desespero, fiz uma promessa para orixá. Que se minha filha, porque iam abrir a cabeça dela já, porque já tinham feito tudo que a medicina fornecia e ela não acordava. E aí eu fiz um trato com o orixá. Eu falei, se a minha filha acordar agora, olhar para mim e sorrir, amanhã eu levo ela para fazer orixá. Só que, tipo, e na hora eu só pensei que o médico me deu 1 hora. Ele falou, você tem fé em Deus? Eu falei, tenho. Pensei, né? Eu tenho fé em Deus, no orixá, na pomba gira, em todo mundo, entendeu? Que eu sou uma salasta mística. Eu sou pior que a Ed Van Veel. E aí, o que acontece? Eu peguei e falei, não vou deixar minha filha lá sozinha, né? Aí, porque ela voltou, só que ela não voltou normal como ela era, que ela era aquelas meninas quietinhas, que pintia cabelo de boneca, não, ela voltou, ela ficava tentando bater palma com os pés. Eu falei, que é isso, minha filha? E ela falava, mãe, eu tô tão feliz que eu tenho vontade de bater palma com os pés. Aí eu falei, não tá normal, né? Aí fui lá e falei, posso acompanhar ela? Não, se entrar aqui vai ter que passar pela minha navalha. Eu pensei, o que é uma navalha? Pensei em uma bobeira, né? E fiz santo, entrei pra fazer oiá. Aí eu pensei, beleza, né? Vou sair de uma oiá e vou pra uma oiá, ou uma oiá. Oiá, eu tinha impressão o quê, né? Que ela levantava um barracão de Candomblé, paracatá, 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 e todo mundo falava, não, você é de oiá. E eu falava, sou mesmo, entendeu? E era isso. E me sinto a própria oiá na face da terra. Aí, o que aconteceu? Tô lá, bori e tal. No dia da raspagem, a chácara foi invadida por cobra, jararaca. Eu peguei uma jararaca, guardei, né? Porque eu pensava que era uma cipó, não sabia que era jararaca. Mas tá bom. Depois disso, eu tive um choque energético. Por quê? Porque aí não deu olhar. Se fosse olhar, acho que o problema tinha sido menor. A partir daí falou, não, vai ter que fazer o chumaré. Aí já era feito uma serpente, fui feito de outra serpente. E aí, o que aconteceu? Eu comi 6 anos na porta de um hospital. Eu fazia o quê? Eu acordava, tomava água, ficava o dia todo tomando água e suco de laranja, e eu fazia uma refeição, que era à noite. Eu chegava em casa, organizava tudo pro dia seguinte, pros meus meninos, pro meu marido, e aí eu falava, vamos, e aí eu comia, a gente já ia pro hospital, pra ficar na porta do hospital. Aí eu tinha um choque, aí eu entrava, eles me aplicavam epinefrina, corticóide, um monte de coisa, e eu fiquei daquele jeito, né? Só que aí chegou uma época que eu não tava podendo comer nada. E aí foi quando o Miguel e a Lili, que eu faixei né? Falaram pra mim assim, vai vir um babalaô aqui. Ô menino, eu já tava pra lá de Bagdá mesmo, tava só a capa do Batman, só a gaita, não tava mais aguentando, né? Peguei e fui. Chegou lá, tinha uma mala desse tamanho, um monte de pó colorido. Aí
me deram uns banhos, não sei do que, me deram um trem, passaram o ebó, não sei o que, jogou iquinho pra mim e tal, nananã. Aí ele pegou e falou assim, como a coisa estava muito confusa aqui fora, ele falou, vou fazer algo pra dentro. Ele pegou um copo desse tamanho assim, botou água, metade de água. E aí ele pegou aquele monte de pó colorido e foi botando pó, e foi botando pó, e foi botando pó. E aí ele não falava português, eu levei alguém pra traduzir o que ele falava. Babadico. E aí eu pensei, né? Eu falei, bem, eu já tô ruim mesmo, tô no 50%, né? Seja o que Deus quiser. Mandou você beber? Meu, um trem assim, desse tamanho, com aquele monte de pó colorido. Eu nem sabia o que era que tinha ali dentro, mas eu tava tão ruim que ele pegou, só deu uma balangada assim, ó, e me deu. Aí eu, mandei pra dentro, fiquei esperando. Falei, agora eu vou estribuchar, porque eu estribucho com comida. Meu, vou te falar uma coisa. O trem deu um efeito tão bom que eu consegui comer um bolo Floresta Negra. Isso tem mais de 20 anos. Tem mais de 20 anos que eu não como nada, que tem a proteína de leite, proteína de ovo, proteína de soja. E aí eu pude comer tudo. Eu fiquei 30 dias exato podendo comer tudo. Mas me deu um gás, né, pra eu sobreviver e passar fome o restante, né? Mas assim, o que eu quero falar? Kifá, ele tem uma medicina fantástica. Porque eu já tinha passado por tudo que você pensar e nada dava resultado. Nada dava resultado, eu continuava tendo choque toda vez que eu comia, né? E eu consegui isso no IFA, então eu me cuidei em IFA mais de 25 anos, mas a questão da minha saúde. E hoje eu percebo assim, como eu melhorei. Lógico que eu não tive uma melhora imediata, só nessa primeira aí com o Babadico. Então podem falar o que quiser. Mas deu certo, eu sobrevivi, comi um monte de coisa, entendeu? Pude comer até coisas com leite e com ovo, depois dessa magia. É uma pena que o Babadico nunca mais encontrei, porque senão eu ia fazer uma magia com ele a cada 30 dias, entendeu? Isso. Para eu poder comer. Mas o que eu quero falar com isso, gente? Que a magia de Ifá, às vezes as pessoas ficam procurando magia fora, né? Mas a magia de Ifá, ela é real para problemas de saúde. Henrique, eu não sei não, mas pra saúde ela foi fantástica na minha vida. E eu falo pra você, tô dando meu testemunho, porque assim, às vezes as pessoas querem pra IFA só mesmo pra ter um cargo, né? Ou poder, né? Mas eu quero falar pra vocês que IFA, ele tem uma força, que ele tem uma verdade, entendeu? E que pra você conseguir a cura, ou pra você conseguir realmente o que você quer buscar, a gente precisa ter o bom caráter. A parte do bom caráter eu aprendi em Fá, que se você não for uma pessoa que está ali treinando, que você está ali fazendo suas reformas íntimas todos os dias para se tornar uma pessoa melhor, nada vai funcionar na sua vida. Nem Fá, nem candomblé, nem quimbanda, nem umbanda, nem magia negra, entendeu? Nem pactos. E é todo dia. Não é verdade? Então, eu falo isso por quê? Porque as pessoas têm que ter uma consciência e têm que entender o real poder de Ifá, que é a medicina de Ifá, né? Babá, eu dei meu relato aqui, minha história, eu sei que foi bem superficial, porque eu passei por vários babalaôs e conheço a magia para a saúde da Nigéria, né? De Ifá da Nigéria e também de Ifá cubana, né? Então, assim, em relação à saúde, eu tenho propriedade para falar. Mas eu gostaria que o senhor falasse para as pessoas de casa o que mantém o senhor todos os dias quando o senhor levanta, que eu sei que a gente que é sacerdote, a luta é grande.